Olá, leitoras e leitores! Mais um vídeo pro canal Mania de Leitores. Roda a vinheta. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o livro O Diário de Anne Frank. Quem escreveu, logicamente, né, por ser um diário, foi a Anne Frank. Esse diário, né, ela escreveu de 1942 até 1944. Ele conta a história no começo, né, em 1942, eles ainda estavam em casa, né, eles não estavam escondidos. Então, no começo desse diário, vem contando a história normal dela de ir pro colégio, fala um pouco sobre as amizades, sobre as amigas, né, os garotos, como era a convivência familiar, sem estar escondidos, né, sobre um pouco do trabalho do pai, da mãe, a irmã. E nisso fica bem, né, ela conta como é que ganhou o diário, ela começou a escrever até quando ela ganhou o diário, que foi em 1942. E depois de um tempo ela começa, né, a descrever como é que está sendo o dia a dia. Aí ela começa a falar sobre ter que sair na rua usando uma estrela, né, para identificar que eles eram judeus, sobre ter que ir pro colégio e ter que ir andando de bicicleta porque não podiam mais pegar transporte público, sobre não poder entrar em qualquer restaurante, lanchonete, mercado, coisas do tipo, né? E no começo, então, ela contou a história de antes, né? E depois, um pouquinho depois, já ainda no começo, ela começa a contar como é que já foi ficando, como já mudou, né? Justamente, não poder dar transporte público, essas coisas todas, que foi ocorrendo gradualmente as mudanças. E depois de um tempo, né, os móveis deles, assim, né, eles começaram a levar roupas escondidas para um lugar que ela não sabia onde era. Só chegavam para ela e falavam para ela, tipo, deixar uma mala já preparada com as coisas essenciais dela e para pegar roupas e botar em uma outra mala que eles levavam para esse lugar. Mas ela ainda tinha esperança, ela achava que de repente não ia precisar ir para esse lugar. Até que batem na porta um dia, procurando, falando que eles iam ter que, como se fosse se cadastrar, né? E então, né, de madrugada ela é acordada, ela acontecendo no diário, né? De madrugada ela é acordada e eles vão para esse anexo, digamos assim. E eles ficam lá, né, só os quatro, ela toda assustada, sem saber o que tá acontecendo direito, como é que vai ser, mas ela ainda tem esperança, né, ela em 1942, quando ela começa a escrever esse diário, ela tem 12, 13 anos, né, então ainda é aquelas narrativas bem, tipo, infantis no comecinho, mas depois de um tempo você percebe que ela vai amadurecendo, que ela muda, logicamente, né, porque eles ficam presos lá durante 2 anos nesse anexo. Então, e fica ela, a irmã, a mãe e o pai, e foi uma outra família para lá, que é a mulher, o marido e o filho, também é adolescente, mas é mais velho que a Anne. E depois de um tempo aparece mais um outro homem para ficar lá com eles escondido. Então são 8 pessoas dentro de um anexo. E aí ela conta, né, que tipo, como é ter que, né, ficar escondida, ter que tomar banho em determinado horário, determinado dia, que às vezes não dá pra tomar banho, às vezes eles têm que ficar sem fazer um barulho para que ninguém perceba que tem pessoas escondidas ali, ter horário para cozinhar, ter, no começo nem tanto, né, mas depois, né, conforme o livro vai andando, vai ficando mais restrita a quantidade de comida e a comida que eles podem comer, né, eles vão começando a ter poucos alimentos. E então mostra isso também, que no começo eles comiam mais, depois eles foram, né, tendo que diminuir, até porque eram 8 pessoas dentro do anexo, né, então tiveram que dividir a comida para eles todos. E foi mostrando os valores, os preços das coisas,
ela não deixava de crescer, né, por mais que estivesse, né, ali dentro daquele anexo, mas ela crescia, então perdia roupas, perdia sapato, então precisava comprar roupas, precisava comprar sapatos, porque ela estava crescendo. E eles não tinham, né, dinheiro assim suficiente e também não poderiam ficar comprando, né, as pessoas que visitavam eles, porque, né, eles não podem sair do esconderijo. Então tem pessoas, que eu não vou citar nomes, para não dar spoiler e tudo mais, que iam lá, visitavam eles e aí levavam comida, levavam roupa, levavam até livros, levavam caderno para as meninas, para os adolescentes poderem estudar. Mesmo trancados ali, eles ficavam estudando, tentavam estudar, aprender coisas novas, eles tentaram manter uma rotina, né? Também para não ficar muito, né, diferente, porque senão não dava, né? Já não dava, mas enfim. Eles mantinham uma rotina, tentavam se alimentar nos horários certos, tentavam ter um horário para estudar, tinham também os afazeres para fazer lá dentro do anexo, né? Quem ia limpar o quê, quem ia fazer isso, né? Mas o que? Aí quando eles recebiam essas visitas, era por meio dessas visitas que eles ficavam sabendo sobre o que estava acontecendo no meio externo. E também quando eles ligavam o rádio, né? Então eles ligavam o rádio, ficavam escutando as notícias. E aí sentava todo mundo para escutar as notícias em determinado horário para escutar o rádio. Só que também não dava para ficar escutando sempre, porque alguém poderia ouvir, né? Então é muito complicado, porque a convivência deles ficaram só eles, pessoas diferentes, famílias diferentes, num lugar, né, tendo que conviver por pressão, né? Então é claro que tinha conflitos, né, sobre algumas coisas, eles não concordavam sempre, né, lógico, em tudo. Então é bem complicado. E como eu falei, dá pra ver que ela amadureceu, porque, né, no começo ela conta mais sobre as amizades, conta coisas mais infantis, mas também fala sobre os sonhos dela, sobre os planos dela. Depois ela começa a passar por uma fase como se fosse meio depressiva, né, triste, mais na dela, começa a perder as esperanças, começa a ficar com muito medo, né, porque tem que parar pra ver que isso foi no meio da Segunda Guerra Mundial, foi durante a Segunda Guerra Mundial, né. Então, assim, ela começou a ficar com medo, sem saber o que o futuro, né, reservava para ela. Então, tinha medo de tudo, de serem descobertos, de serem pegos, se eles fossem pegos, o que ia acontecer, né. Queria saber como é que estavam as amigas, né, as pessoas que ela conhecia. Ela tinha medo pelas amigas, pelas pessoas que ela conhecia também, que, né, não sabia se tinha sido pegas ou não, o que tinha acontecido, como eram os campos de concentração, o que acontecia quando eles eram pegos, enfim. Então, deu para perceber também uma mudança nela, um amadurecimento nesse tempo. E esse livro, acabou que eu não mostrei o livro, desculpa. Esse aqui foi o que eu li. E esse livro aqui, que foi o que eu li, ó, aparece o rostinho dela na capa. Aí vem escrito, né, o Diário de Anne Frank, que bonitinho. E aí ele é bem como se fosse o diário dela mesmo. Vem a data, vem o ano e vem falando aqui as coisas, né? E aí, aqui no final, ele só vem e mostra, tipo, a última data que ela escreveu. E aí eu fiquei sem saber, tipo, esse aqui foi o último dia, tá? Mas, tipo, quando que ela deve ter sido pega, né? Porque, assim, no começo também ela escrevia mais, com mais frequência, né? Vamos supor, 2 dias, a cada 2 dias ela escrevia, a cada 3 dias. Mas depois, como foi ficando muito... não tinha muito o que escrever, não acontecia coisas novas, assim, né, no anexo. Então ela contava, ela escrevia só quando acontecia alguma coisa, mas, né, ela começou a espaçar mais, começou a demorar mais para escrever, passar mais dias. Então eu fiquei curiosa. E aí que, como não diz, né, eu pesquisei na internet, mas é claro que eu já sabia o que ia acontecer com ela, mas eu fiquei curiosa para saber em que ano, quando, que dia, se sabiam, né, assim, que eles foram pegos, né, e aí eles foram descobertos. Parece que alguém, né, falou que lá onde eles estavam tinham pessoas judias se escondendo. E aí foram lá, pegaram eles, né, eles foram levados para o campo de concentração.
né? E aí aconteceu, e aí aconteceu aquilo tudo. Eu até achava que esse livro aqui, né, poderia ser que trouxesse alguma coisa falando sobre o campo de concentração, mas também se você for parar pra pensar, né, esse aqui é um diário. Então, tipo, claro que quando eles pegaram ela, eles não iam deixar ela levar um diário, né, uma caneta, um lápis, enfim, pra poder escrever. Então, eu pesquisei na internet, aí eu fiquei sabendo, né, que só quem sobreviveu foi o pai dela, a mãe faleceu no campo de concentração, a irmã dela faleceu e ela faleceu. E foi, eu acho que nessa ordem, pelo que eu pesquisei, né. Então, o pai saiu do campo de concentração e foi procurar pela mulher, pelas filhas. E aí ele procurou não sei por quanto tempo e aí descobriu, né, que elas estavam tudo mortas. E aí uma das pessoas que iam visitar eles no anexo achou o diário, né, que ficou lá deixado no anexo, e pegou o diário e entregou pro Frank, pro pai da Anne. E aí o Frank decidiu publicar o diário, acho que foi em 1947, eu acho, se eu não estiver errada com relação à data. E aí ele publicou, né? E aí esse livro, assim, né, o livro, o Diário de Anne Frank, já foi, né, para mais de 40 países, já foi traduzido para mais de 70 idiomas ou mais, e já teve mais de 35 milhões de cópias vendidas do Diário de Anne Frank, né? Então, assim, é muito bom, é muito triste também, lógico, porque se você parar pra pensar o que eles tiveram que passar, né, pelo que eles passaram, né, se colocar no lugar, tipo, é triste, é meio pesado, sim, mas vale super a pena a leitura pra você, né, justamente refletir, parar, ver como é a sua vida, ver a diferença, né, enfim. E também pra saber, ter um conhecimento, né. E a história dela, né, virou patrimônio da humanidade. O pai dela também, acho que em 1945, fundou acho que foi a instituição Anne Frank, Fundação Anne Frank, desculpa. E ela, pelo que eu pesquisei, né, ela faleceu com 15 anos. Então, assim, ela faleceu muito nova, tinha uma vida inteira pela frente, tinha muitos planos, tinha muitas coisas. E coitada, tudo que ela passou, tudo que ela viveu, e não somente ela, né, mas como outras pessoas, outros judeus passaram, foi realmente muito triste. E é isso, eu indico muito a leitura. Então, tchau, até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e apertar o sininho para receber a notificação do canal. Tchau!